na aula passada, né, a gente falou um pouquinho sobre aquela questão de estado herdado, estado necessário, né, do porquê da nossa disciplina nesse curso, que o objetivo do planejamento estratégico governamental era de transformar um estado herdado, aquele estado mais tradicional, patrimonialista, né, que a gente herdou lá do período militar, em um estado necessário, que seria um estado de atendimento pleno, né, das necessidades do cidadão, da população, enfim. E aí a disciplina de planejamento entra com esse objetivo de proporcionar essa transformação, né, a partir dos gestores que vão tentar implementar esse modelo. E aí, o planejamento estratégico, agora nós vamos ver o planejamento como convergência e enfoque, né? Então, ele vai tratar um pouquinho também ainda dessa questão do que é o planejamento e os dois enfoques principais do planejamento, que são a análise de política e o planejamento estratégico situacional, que é o que nós vamos tratar nessa aula de hoje. Então, o objetivo dessa aula é entender uma concepção, né, de estado neutro, e compreender também a importância desses dois enfoques que eu falei. Então, podemos dar início. Primeiro, a ciência política e a supervalorização do Estado, né? Então, no processo de governo, que é um processo de formação de políticas públicas e a implementação dessas políticas, né, na prática, ele não está no centro das preocupações das ciências políticas. Na verdade, suas principais teorias e modelos não são suficientes para explicar as decisões do governo, né? Que são as decisões internas do governo, que consideram elementos externos. A gente tem uma visão pluralista, né? Essa visão, ela percebe o resultado do processo decisório, que é o processo político, como algo indefinido, que vem de diversos atores e diversos pontos de vista. Por isso que ela é chamada de visão pluralista. E temos a visão marxista, que ela percebe o resultado desse mesmo processo político, como algo pré-determinado, né? Pela estrutura econômica, que resulta de um único ator, né? No caso, a classe, né? Essa visão marxista, só a gente recapitular o que é o marxismo, né? É uma forma que defende que haja uma revolução de classe, da classe operária, e a classe operária tome o poder para si, né? Ela suprima a ação do governo e a burguesia e tome para si o poder. Então, suplantar a classe burguesa pela classe operária. Então, esse ator vai estar no centro do poder na visão marxista, né? Dentro dessa valorização do Estado. E aí, a administração pública e a subvalorização do conflito. Então, ao mesmo tempo que ela tem a supervalorização do Estado, ela tem a subvalorização do conflito. O que é isso? A diminuição da importância do conflito. Então, a administração pública, ela tem o quê? Ela tem uma premissa de separação entre o político e o administrativo. A gente também falou na aula anterior, né, aquela divisão da administração que vem da administração geral e a administração pública, né, que deriva das ciências políticas, ciências sociais, etc. Então, a administração pública, ela tem essa divergência entre o político e o administrativo. No político, o que prevalece é o quê? As tomadas de decisões e os conflitos de interesse. Então, tudo que é político, a gente tem uma grande variedade, uma grande divergência, um grande conflito de interesse em todas as decisões políticas, né, no âmbito da administração pública. Já no administrativo, existe basicamente a implementação. Não importa quem definiu uma política, de onde que veio essa política, ela vai ser implementada. É a função do administrativo. Então, o objetivo da administração pública é o quê? É executar da melhor forma possível as decisões que foram tomadas lá em cima pelo governo. Então, a gente aqui, na esfera da administração pública, a gente tem que executar o que foi decidido. E lá em cima, no âmbito de governo, existem os conflitos de interesse, existe aquela questão, tudo que a gente vê, né, no dia a dia, questões políticas, de partidos, ideologias, etc. Isso está tudo no âmbito de cima, no âmbito de governo. Quando a gente vem para o âmbito da administração pública, a gente vai para a implementação. Então, uma política que é definida lá em cima, lá nos ministérios, quando chega para o gestor aqui no Instituto Federal, por exemplo, que ele tem que implementar essa política, não importa quem definiu, ou se foi Bolsonaro, ou se foi Lula,
o que foi definido. O que importa é que ele tem que executar essa política, ele tem que implementar essa política. Então, as coisas continuam acontecendo independente de quem pensa. É o bem comum, é o objetivo do interesse comum, e é a função do administrador público implementar o que foi decidido. É por isso que se fala, no caso da administração pública, de subvalorização do conflito. E aí nós temos uma concepção ingênua, né, de Estado neutro. O que é isso, essa concepção de Estado neutro? Existe uma perspectiva de que a administração, a gente volta lá naquele primeiro conceito de administração que a gente foi falando na aula anterior também, administração, né, mais focada na administração de empresas, é como se a administração ela fosse de direita. Por quê? Porque ela busca otimizar as condições de reprodução de capital. Ou seja, ela aumenta a exploração da classe trabalhadora. A outra visão, ela traz a administração pública, que ela era encarregada de seguir um estilo tradicional de planejamento governamental e elaboração de políticas públicas que são típicas de um Estado herdado, né? Então, a administração mais carregada, aquele Estado mais tradicional, mais característico do Estado herdado. E uma última visão é a perspectiva de que a ciência política ela é de esquerda. Então, na medida que ela aponta as contradições de uma classe, né, e permite identificar que existe a dominação e a exploração das classes, né? A classe dominante é a classe explorada, que é a classe trabalhadora. Então, é como se essa visão ela fosse responsável por apontar essas discrepâncias que existem no Estado capitalista. E aí, essa inevitável adoção da administração pública no âmbito do aparelho do Estado foi conformando uma concepção ingênua de Estado neutro. Então, por que essa concepção é ingênua, né? Porque ela pressupõe que é uma mudança na correlação das forças da sociedade, o que permitiria o controle do aparelho por forças capazes de provocar a desconcentração do poder e uma equidade social, que pode ter consequências desastrosas, pois tende a minimizar as dificuldades que os governos enfrentam e colocá-los como simples instrumentos para operar políticas. Então, assim, essa concepção de Estado neutro, ela coloca a administração pública como uma simples forma de operacionalização política, como se ela não pensa as políticas, ela não tem uma forma adequada de receber essas políticas e de perceber, né, essas políticas, e nem todas as variáveis que estão envolvidas no público que vai ser alvo dessas políticas, né? Quais as demandas, quais os interesses desse público. Então, essa concepção de Estado neutro é nesse sentido, que ela não considera o todo, não considera quem vai receber as políticas, nem a situação, nem o ambiente desses atores que vão receber essas políticas. E aí a gente tem os enfoques, né? São dois os enfoques da análise política, que é a análise política e o planejamento estratégico situacional. Então, esses dois enfoques, eles vão ser introduzidos hoje. Vamos falar um pouquinho dos conceitos, principalmente do da análise política, e vamos introduzir o planejamento estratégico situacional, só que a parte prática do planejamento estratégico situacional vai ficar para as próximas duas aulas, né? Que são as unidades 3 e 4 do nosso caderno didático. Então, nós vamos falar aqui dos dois enfoques hoje, principalmente da análise de política. Então, esses são os dois enfoques que são mais adequados para a formação de gestores que sejam capazes de relativizar as atividades de planejamento estratégico governamental que são necessárias, né, para a construção do Estado necessário, que é o objetivo mesmo dessa disciplina. Então, no Estado herdado, as referências dos gestores, elas se originam de um conhecimento formal para o tratamento das questões do governo. Então, o Estado herdado realmente vem daquele conhecimento formal, do básico, burocrático, que já existia. E diferente do que se espera, né, para a construção do Estado necessário, que é um modelo com mais estudo, que usa um método científico para definir o planejamento e buscar ações para alcançar esse planejamento, né? O outro tipo de conhecimento é o conhecimento informal,
que é um conhecimento intuitivo, específico, assimétrico, ele é gerado de forma prática no trabalho, ele faz parte da formação. Então, esse conhecimento ele não era ensinado, mas sim aprendido, oriundo de movimentos de críticas e proposições de fusão entre as duas matrizes de conhecimento, e entre elas e outras disciplinas das ciências sociais. Esses movimentos eles entraram no processo de elaboração de política, no momento de formulação e implementação, né, que são os inputs e outputs. Então, quando se fala de elaboração de políticas, a formulação de política é chamada de input, né? É a entrada do processo. E o que deriva desse processo? O output, qual que é a saída? São as políticas que vão ser implementadas. Ainda, né, nos enfoques, a administração pública, ela constatou que havia um hiato entre os produtos, né, ou seja, essa saída que eu falei, obtidos e os previstos no planejamento estratégico governamental. E isso não era simplesmente um sintoma de má administração, poderia ser um sintoma de um vício no momento da formulação das políticas. Então, percebe-se que há algum erro, algum problema aí em se formular as políticas. Por isso que é importante que os gestores sejam capacitados, sejam qualificados para formular políticas de forma mais adequada, para que se diminua essa diferença, né, entre esse planejamento e a implementação das políticas propriamente ditas. Então, essa constatação, ela influenciava o conteúdo da política. Como a agenda decisória era determinada pelas forças políticas que se expressavam no contexto econômico-social, a ciência política deveria ingressar nesse processo de análise das políticas públicas. Como consequência disso, constatou-se que as determinações políticas, econômicas e sociais não eram um simples insumo, né, um input do processo de formulação das políticas, mas sim algo que seguia atuando ao longo do processo de elaboração das políticas, abarcando todos os seus momentos, formulação, implementação e avaliação. Então, ou seja, significa que a política está presente em todos os processos da elaboração de políticas. Então, a política, ela move o público, né? O público depende da política. Sem a política não há público, não há ações, não há políticas públicas. Então, a gente tem que entender isso, que a todo momento o administrador público, o gestor público, ele está sendo guiado, né, pelo político. É o ambiente político que vai definir toda a normatização, todas as ações que vão ser implementadas pelos administradores, pelos gestores públicos na execução das suas atividades. O enfoque Então, agora falando especificamente, né, do enfoque de análise de políticas. O que é isso, né? O que significa esse enfoque de análise política? Esse enfoque, ele parte de uma confluência entre a administração pública e a ciência política. Ou seja, é como se a administração pública e a ciência política estão seguindo o mesmo caminho. A questão de problematização na implementação das políticas públicas e a formação de agenda, né, a definição de um processo decisório do governo. Eles têm que caminhar no mesmo sentido. Então, a análise de política vai verificar se existe essa confluência, né, na administração e na ciência política. Ela enfoca a interface entre a sociedade e o Estado, e o seu próprio funcionamento. E também a questão da elaboração dos planos e a sua execução, da alocação de recursos, etc. Então, ela realmente vai verificar se a sociedade se vai enfocar, né, a relação da sociedade e o seu funcionamento na elaboração desses planos e na execução, alocação de recursos, enfim. Então, o que diferencia a análise de política da administração pública, né? Na análise, existe uma preocupação sobre como as ideias que vão ser implementadas na análise vão surgir e como elas podem ser também aplicadas para alcançar o seu objetivo, né? Que é algum projeto social, enfim. Então, é uma preocupação sobre uma melhor forma de melhorar esse processo político através das políticas públicas.
Então, a análise política, ela nasce numa área de pesquisa que é ligada à administração pública. E quem faz a análise política, né, o analista político, tem que ser uma pessoa que seja isenta, que esteja fora da administração. Ele tem que poder, né, fazer questionamentos sobre a forma como a análise política, como a política é feita, né, como a administração é feita. Ele tem que poder questionar o Estado e a forma como o Estado atende a sociedade, como ele distribui os benefícios para os grupos que ele deve atender. E essa análise ela trouxe uma mudança, né, que foi uma mudança do foco da análise organizacional e métodos quantitativos para uma análise mais comportamental. Então, com esse processo também veio essa mudança de passar a avaliar também a parte comportamental e não apenas os métodos administrativos mesmo, como se era feito anteriormente. E para conceituar um pouco melhor, né, a análise política, a gente entender um pouco, eu trouxe alguns conceitos de autores aí. Bardach, 98, ele fala que considera que a análise de políticas como um conjunto de conhecimentos proporcionados por diversas disciplinas das ciências humanas, utilizado para analisar ou buscar resolver problemas concretos que são relacionados à política pública. Então, conjuntos de conhecimentos para resolver problemas da política pública, né? Já o Wildavsky, 79, fala que a análise de políticas recorre a uma combinação de uma série de disciplinas diferentes a fim de interpretar as causas e consequências da ação do governo, em particular no processo de elaboração de política. Então, ele já vai falar das questões das causas e consequências, do que a ação do governo gera nesse processo de implementação de política. E, por fim, Dai diz que fazer a análise de políticas implica em descobrir o que os governos fazem, por que fazem e que diferença isso faz, né? Então, para ele, a análise política é uma descrição e explicação das causas e consequências da ação do governo. Então, novamente, né? O que os governos fazem, por que fazem e que diferença isso vai fazer. Então, essa é uma das funções da análise política. Entender o que, por que e que diferença fez o fato de acontecer uma análise política, né? Então, a gente pode afirmar que a análise política ela afeta a vida de todos os envolvidos por problemas de esferas públicas e políticas. André Luiz levantou a mão? Pois não, Luiz? Desculpa, eu encostei aqui. Tranquilo. Beleza. Então, mas poder afirmar que as políticas por afetam a vida de todos. Então, mas que a gente foi mais para conceituar, mesmo entender, né, o que é essa análise política. E aí, para que seja feita a análise política, né, deve-se explorar 3 níveis em que se dão as relações, né, dentro da política. E quais são esses níveis? Primeiro nível é o nível de funcionamento da estrutura administrativa ou institucional, né? Esse nível é um nível mais superficial, descritivo, e explora as ligações determinadas por fluxos e recursos e também de autoridade. Então, realmente é entender basicamente o funcionamento da estrutura administrativa mesmo. É um nível mais superficial da análise política. O segundo nível é o processo de decisão. É um nível em que se manifestam os interesses presentes no âmbito da estrutura administrativa, né? Dos grupos de pressão que atuam no seu interior e que influenciam o conteúdo da tomada de decisão. Então, esse nível podemos chamar de nível dos atores interessados, né? É o nível onde estão os principais interesses, os principais interessados aí no processo de decisão. E o terceiro nível são as relações entre Estado e sociedade, né? São referentes ao nível da estrutura de poder e das regras de sua formação, ou da infraestrutura econômico-material. Esse nível ele é determinado pelas funções do Estado que asseguram
a reprodução econômica e a normatização das relações entre os grupos sociais. Ele trata da função das agências estatais, que é, em última instância, o que assegura o processo de acumulação de capital e sua legitimação perante a sociedade. É o que podemos denominar nível da essência ou estrutural. É esse nível que tende a encontrar razões últimas dos problemas, uma vez que é ele que é o responsável pela manutenção da estabilidade política e pela legitimidade do processo de elaboração de políticas. Então, realmente, é um nível, assim, para concluir, né, a análise de política, é o nível mais importante, que se vai definir a essência estrutural, né, da política e encontrar as razões, realmente, dos problemas que tem, né, nessa política. A análise, ela deve ser realizada em forma de ciclos, que vai do primeiro ao terceiro nível e vice-versa, né? Buscando responder às questões de cada um desses níveis. Então, no primeiro momento, é feita a formulação do plano. Essa formulação é o quê? Filtrar as demandas. Então, vai se filtrar todas as demandas que chegam, né? Vai se realizar a seleção dos temas de controle, né? Então, vai acontecer a seleção do que vai entrar na agenda do plano, e esse processo ele vai realizar uma seleção de conflito explícito, na qual há uma seleção positiva das demandas, até uma de não aceitação, ou seja, qual demanda deve entrar e qual demanda não deve entrar, qual demanda deve ser excluída do tema, né? Que não vai entrar na estrutura na análise política. Selecionando os que entram ou não na agenda através de mecanismos que filtram ideologicamente os temas e os problemas. E o outro ponto é a questão da implementação e avaliação, né? Nesse momento, existem outros mecanismos de controle, né? Que estão estabelecidos nos dois primeiros níveis e de uma forma mais complexa no terceiro nível. Então, através do trânsito entre esses três níveis, é possível conhecer o comportamento da comunidade política existente numa área qualquer de política pública e identificar suas características mais essenciais de política. Então, é por isso que se examina, né, a estrutura de relação de interesses políticos, que é constituída pelos atores que estão envolvidos, e se explica a relação entre o primeiro nível, que é o nível superficial, e o terceiro nível, que é o nível mais aprofundado da estrutura econômica. E aí, novamente, né, os três níveis. O primeiro nível vai identificar as organizações, as instituições públicas, né, no caso, e os atores que estão envolvidos, bem como as relações institucionais que eles mantêm entre si. Já no segundo nível, vai se identificar as relações entre os atores-chave e os grupos externos, as relações de poder, de interesses, formações de grupos de pressão, subordinação, etc. Elas devem ser examinadas para explicar o funcionamento da instituição e as características da política. E aí o terceiro nível, que é quando ocorre uma tentativa de comparar a situação observada com o padrão típico capitalista. Como é possível entender como se estabelecem as relações entre as várias porções do Estado e da sociedade. Então, esse é um percurso de ida e volta, né, que se apoia em um mapa e que o terceiro nível pode proporcionar. E, basicamente, a gente encerra o que fala sobre a análise de política, né, e aí nós vamos entrar sobre o enfoque do planejamento estratégico situacional. Então, esse enfoque, a gente vai fazer uma introdução básica mesmo sobre ele, só que ele vai ser tema das próximas duas aulas, que é a parte prática desse enfoque, como eu falei, né? Então, o planejamento estratégico situacional, ou PES, ele surgiu em 1970 como uma busca por um suporte político e científico para dirigentes de órgãos públicos.
Foi criado por Carlos Matos, né, que é o ministro do governo Allende, no Chile, da época, e ele surge como uma crítica ao planejamento governamental tradicional e uma proposição alternativa que considera o caráter situacional e estratégico que deveria possuir o planejamento, com as particularidades necessárias aos estados, né, latino-americanos, como é uma proposta lá do Chile. Então, baseado em pressupostos muito semelhantes aos da análise política, esse método ele é uma alternativa ao planejamento tradicional. O método, em função dos pressupostos apresentados, foi escolhido como um dos fundamentos da disciplina, Planejamento Estratégico Governamental, e entre esses pressupostos, né, que ensejaram ele a se credenciar como um dos fundamentos da disciplina, tem alguns que podem ser destacados, que é o quê? O fato de que ele faz uma crítica radical ao planejamento tradicional normativo, né? Que é aquele autoritário e baseado em acordos de gabinete, aquele mais presente no Estado herdado. O uso do termo estratégico com uma dupla conotação de movimento, que é uma que visa a solução de problemas para o ator que planeja e também um movimento que esse ator vai enfrentar um adversário no movimento oposto. São respostas às situações que esse ator vai estar planejando. Então, voltando, né? É um movimento de um ator que vai tentar fazer um planejamento e vai enfrentar uma resposta. E esse planejamento vai ter uma resposta contrária a esse planejamento. Então, ele vai enfrentar situações que se contrapõem a esse planejamento. E o último é a questão da distinção entre o planejamento estratégico, corporativo, empresarial, né, do qual se originam as propostas para o território governamental, e a proposta que trata os problemas políticos, que são situados na interface Estado-sociedade, de forma coerente com as demandas da sociedade e não com o público atendido. Então, realmente, essa distinção entre o planejamento estratégico corporativo e o planejamento que trata de problemas públicos. E aí, por fim, né, esse método do planejamento estratégico situacional, ele pode ser visto como uma contraproposta ao planejamento economicista, ao negar a possibilidade de um único diagnóstico da realidade, pois ele disse que cada ator pode ter uma visão distinta da realidade a partir de suas vivências e voltada para a ação, né? Então, quer dizer que não existe uma única realidade, um único diagnóstico. Quando você vai fazer um planejamento estratégico situacional, podem ter várias situações, várias variáveis, né? Perdão pela repetição, mas várias variáveis que vão influenciar nesse planejamento e nas ações que podem ser previstas. Além disso, ele reconhece que os atores em situação de governo nunca têm o controle total dos recursos exigidos por seus projetos e, por isso, nunca há certeza de que suas ações alcançarão os resultados esperados. Então, realmente, né, quem está envolvido na questão do governo nunca tem certeza sobre todos os recursos que ele tem disponível, né? Sobre tudo que ele vai poder utilizar no projeto. Então, por isso que é difícil de ter uma certeza sobre realmente se ele vai conseguir implementar e executar esse plano e alcançar os resultados que se espera. E a outra crítica é em relação a aceitar que a ação humana é intencional e nunca inteiramente previsível. Então, nem sempre é possível prever realmente o que vai acontecer na ação humana. Então, às vezes se prevê, fala no planejamento de uma ação, mas na prática, quando se executa o plano, acontece de uma forma diferente do que se esperava. Então, por isso também não dá para ter certeza que o plano vai ser eficiente no que ele propõe. E, por fim, aceitar que o jogo social é sempre um jogo de final aberto. Então, esse jogo social, né, que envolve atores, todos os presentes no jogo, ele é um jogo que não tem uma definição pré-definida. Não dá para saber exatamente como ele vai acabar. O final é aberto, ou seja, qualquer coisa pode acontecer nesse tipo de jogo social.
Então, basicamente é isso. Era para introduzir mesmo esses dois conceitos aí de planejamento, de esses enfoques, né, análise de política e planejamento estratégico situacional. E nas próximas aulas a gente vai detalhar melhor como realizar esse planejamento, entrar na parte prática mesmo do planejamento estratégico situacional. Obrigado aí, Alessandro, fica à vontade. Beleza, Vinícius. A gente ainda tem ainda um tempo ainda. Aí a gente está com muitos alunos aí com problema de internet. Aí depois a gente vai disponibilizar esse material na sala já gravado, né, e editado. E para quem não está conseguindo acompanhar, depois pode pegar lá na sala virtual. Tem algumas pessoas que ainda não registraram a frequência. Aí eu só vou postar aqui de novo para o pessoal registrar, entendeu? Tem um aluno aqui falando também que não conseguiu participar do fórum. Bom, aí eu vou ver se tem algum problema, é a Elma, se tem algum problema de configuração, mas caso não tenha, você pode entrar em contato comigo e aí a gente tenta esclarecer o que é o problema, tá? Bom, a gente ainda tem alguns minutos aí, fica aberta a palavra aí para o pessoal fazer pergunta, participar, debater o tema, mas muito do que você falou aí, professor Vinícius, é a questão, quer dizer, a gente sabe que essa disciplina é uma disciplina bastante conceitual, né? Envolve muitos conceitos, e é justamente nesses conceitos que a gente vai tentando formular o conhecimento, né? Então, como que deveria ser na prática implantar essas políticas públicas da maneira correta, né? E aí, na hora que você vai falando, a gente vai visualizando aqui que nem sempre é implantado dessa maneira. E daí, essa falta de planejamento estratégico aí que gera grande parte dos problemas que a gente vivencia aí na administração pública como um todo, né? Então, hoje a gente sabe o esforço que tem a nível de administração pública de se fazer um planejamento estratégico para que tenha uma integridade, para que aquilo que foi planejado seja efetivamente executado e dê resultados e seja visível para a sociedade, né? Isso aí tudo a gente passa por esses problemas, né? Eu sei que você colocou a questão conceitual aí, uma questão mais marxista, e outras questões, então já envolve toda uma situação de luta de classes, de divergências, nem sempre o que é favorável para uma determinada parcela da população é entendido da mesma forma por outra parcela da população, então existe sempre essa questão de conflito, de oposição e do equilíbrio que o planejamento deve proporcionar, né? Então, realmente assim, uma aluna que colocou que são muitos conceitos, né? E realmente essa parte do planejamento estratégico, não só o planejamento estratégico governamental, mas eu já tinha até comentado com você, o planejamento estratégico dentro da administração, ele também é algo assim bastante conceitual, bastante, como é que a gente dá o nome, de teorias descritivas, né? Para que você alcance algum resultado, que você cumpra aquelas etapas para você conseguir algum resultado. Mas é isso. Bom, a palavra está aberta aí para quem quiser participar, fique à vontade. Professor Vinícius, se você quiser, você pode interromper a sua apresentação, porque a tela abre melhor. Eu acho que a internet está um pouco lenta. Aí, pessoal, nesse momento a gente abre as participações aí para quem quiser participar. Lembrando, para todo mundo que está presente aqui, acho que agora todo mundo já registrou a frequência aí. Se alguém ocorreu algum problema que não conseguiu registrar, é só depois entrar em contato comigo que a gente regulariza, tá? Professor Vinícius, bom, te agradecer pelo momento aí. A gente sabe que
todo mundo está nesse mês de janeiro aí, bastante correria, o pessoal, os alunos estavam colocando que a maioria deles estão no ambiente escolar, trabalhando com matrícula, planejamento aí para começar 2023, aí o pessoal fica um pouco mais acanhado, vamos dizer assim, nas participações. Mas, enfim, a gente ainda tem alguns minutinhos aí, se vocês quiserem participar, fiquem à vontade aí, o microfone é de vocês. Estou vendo o pessoal falando aí que está tendo dificuldade, né, na disciplina. Realmente, é uma disciplina pesada. Eu até comentei com o Alessandro que quando eu selecionei, né, para trabalhar com planejamento estratégico governamental, eu imaginava uma coisa totalmente diferente, que a gente da administração tem uma visão totalmente diferente do planejamento estratégico, e quando entra para o governamental, o foco é outro, completamente novo. Então, é realmente uma disciplina totalmente nova para mim também. Estou aprendendo com vocês aí, tentando aprender passar um pouquinho do que eu estou aprendendo, e eu entendo, né? Vocês falam que é uma disciplina realmente muito conceitual e tudo, e a gente está à disposição, né? Tentar ter os fóruns, tirar dúvidas, a gente é acessível em e-mail, qualquer coisa a gente pode conversar e tentar chegar em ajudar no que for preciso aí. Obrigado, André, aí pelo... É isso que a gente estava conversando, assim, diante da parte conceitual da disciplina, que é bastante densa, né? Mas o papel nosso é esse de tentar simplificar um pouco, né, para colocar de uma maneira mais objetiva e facilitar a vida do aluno também, né? Vinícius, em relação ao fórum dessa semana, você quer comentar alguma coisa, alguma atividade, alguma questão mais específica? Não estou escutando, o áudio falhou, Vinícius. Outra coisa bom, o fórum da semana 2 já está aberto, aí depois vocês, por gentileza, tentem participar lá. Se tiver algum problema, entre em contato comigo para me fazer acionar o pessoal da TI para liberar, tá? Vinícius, você estava falando alguma coisa, mas o microfone seu não saiu o Tava áudio, não. fechado, eu tinha fechado, Alessandro, desculpa. Eu vi que teve uma participação até boa no primeiro fórum, né? Quem não participou ainda pode participar lá. E o segundo realmente sobre esses dois enfoques aí, né? E aí é até bom para a gente tentar aprofundar um pouquinho no que foi falado e desenvolver aí com os colegas um entendimento sobre isso. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. Vinícius, o professor Sebastião, ele pergunta aqui qual seria o enfoque principal do planejamento estratégico governamental, na sua opinião, né? Aí, assim, só para tentar facilitar um pouco, quer dizer, aí eu não sei se você vai expressar a sua opinião como servidor, como administrador, como, né, acadêmico, ou se você vai colocar mais na parte conceitual do que do que seria o ideal, né, assim, do enfoque, né? Mas dentro desses enfoques que existem, né, qual que seria a sua opinião, assim, o que seria melhor, né, na sua opinião? Então, pelo que eu pude entender, acho que eles se complementam, né? O da análise de situação é necessário para a gente poder chegar no segundo, que é o situacional. Então, a gente precisa entender a situação, entender, fazer a análise da política, e depois da análise política, a gente vai fazer o planejamento de como agir e propor ações para implementar esse planejamento, né? Então, na minha opinião, na verdade, o que eu consigo entender é isso, que eles se complementam. Um não vai existir sem o outro. É importante ter essa primeira parte da análise e é também importante, talvez mais importante realmente, a implementação delas, mas um não existe sem o outro. Coloca aqui, eu não sei se você está conseguindo ver o chat aí, só para mim facilitar. Eu coloco aqui, seria a questão do ciclo, né, do PDCA, né, planejamento, direção, controle e acompanhamento, né? Eu acho que, na minha opinião, vou só adiantar aqui, eu acho que, na minha opinião, sim, envolve essas questões. Como já foi colocado, como a disciplina é muito conceitual,
eu até acrescentaria que ela é uma teoria, assim, dentro da teoria da administração, acaba que é uma teoria muito descritiva, né? Ela tenta descrever determinados passos que você deve seguir para conseguir uma efetivação no planejamento estratégico, mas a nível de visão de futuro, né? Não sei se você tem uma opinião diferente, Vinícius, sobre isso. Não, acho que é isso mesmo. É a interface que a gente consegue fazer aí do planejamento estratégico clássico, né, com o governamental. Eu acho que é nessa hora de colocar o que o professor falou aí, o PDCA, né? Planejar, dirigir, checar e verificar e agir, né? Dentro desse ciclo, casa com o que a gente falou das etapas, né, do planejamento. E só para complementar, Vinícius, professor Sebastião e demais, hoje, a maioria dos projetos que a gente trabalha a nível de governo, que eu posso falar a nível de Instituto Federal, quer dizer, qualquer projeto que você faz, ele exige a gente fazer um plano de trabalho, ou um projeto básico, para que aquele projeto venha a ser executado. Então, para que isso aconteça, a gente tem que seguir vários passos, e é justamente nessa linha dessa parte conceitual para que aquilo tenha uma formatação, vamos dizer assim, ou tenha uma linha de raciocínio que qualquer pessoa que entenda da análise de processo ou que vai fazer a análise daquele projeto possa verificar se aquele projeto, se aquele plano de trabalho, se aquele projeto básico que a gente está propondo para executar alguma política pública, ele tenha. Bom, voltei aqui. Eu também caí aqui, Alessandro. Eu acho que a internet hoje está ruim para Minha todo dúvida mundo. se você tinha finalizado ou não. Tô vendo que o pessoal tá tchau, hein? A internet está ruim para todo mundo hoje, É. né? Mas é isso. Eu não sei se rolou mais alguma coisa na minha saída, mas é isso. O que eu queria dizer Nós é que caímos junto, então. a gente tem que seguir toda essa parte conceitual aí, porque de repente a gente tem um bom projeto, mas se a gente não tiver isso bem formalizado, a gente não consegue aprovar isso nas instâncias. Bom, eu acho que está todo mundo com algum problema de internet aí. Eu acho que a gente vai ficando por aqui, chegando aí às 21 horas. Muito obrigado, professor Vinícius, por mais essa aula. Chegamos aí à segunda aula da nossa disciplina, já é a quarta disciplina do curso. E semana que vem teremos aí a nossa terceira aula da disciplina. Lembrando aí, quem não registrou a frequência, registrar por gentileza. Não, todo mundo registrou, já tem como verificar aqui. Está tudo certo. Uma boa noite a todos, tá? E aguardados aí na próxima aula. Lembrando que quinta-feira tem um plantão e eu estarei lá disponível. Boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal.